Bom dia, turma. Bom dia, professor. O meu nome é Jair Ribeiro e hoje, juntamente com a minha equipe, iremos falar sobre o futurismo. Antes de mais nada, gostaria de apresentar para vocês a minha equipe, que é composta por Aisha Carvalho, Esther Gisele, Eduarda Lopes, Jair Ribeiro, eu e Tamara Santos. Bom, vamos começar agora a falar de futurismo. O que é o futurismo, primeiramente? Bom, o futurismo é um dos movimentos artísticos da vanguarda ocorridos na Europa no início do século XX. Surgiu em meados de 1909 com a publicação do Manifesto Futurista. Antes de mais nada, também gostaria de explicar para vocês o que é as vanguardas. As vanguardas são as vanguardas europeias que representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram o expressionismo, faunismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Junto, esses movimentos influenciaram a arte moderna cultural desde pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro e música. O futurismo é um dos movimentos de vanguarda surgidos no início do século XX. Oficialmente nasceu em 1909, com a publicação do primeiro Manifesto Futurista, assinado pelo seu líder, o escritor Filippo Tommaso. Esse autor cultava a violência e a guerra, devido ao seu patriotismo extremista. A partir de 1919, quando se filiou ao Partido Nacional Fascista, passou a usar o movimento como propaganda do fascismo. Assim como os outros movimentos de vanguarda, o futurismo surgiu em uma época de tensão política entre as superpotências mundiais, o que levou à Primeira Guerra Mundial e de grande desenvolvimento tecnológico nas áreas de comunicação e transporte, o que permitiu a diminuição das distâncias e, portanto, favoreceu a velocidade nas comunicações. Desse modo, esses dois fatores, tecnologia e velocidade, foram influências essenciais no futurismo, mais do que em outros movimentos de vanguarda. O futurismo no Brasil teve adepto artistas que viajavam com certa frequência para a Europa. Entre eles, destacam-se os modernistas Anita Malfatti e Oswald de Andrade, sendo os que tiveram contato direto com o autor do Manifesto Futurista. Anita Malfatti inspirou o movimento, tendo sua exposição, em 1917, considerado o marco inicial do modernismo brasileiro. Algumas características das suas obras são as cores vibrantes, destaque nas expressões, temas pessoais do cotidiano e a quebra com o modelo artístico acadêmico. Como suas principais obras podemos citar O Farol, A Boba, A Estudante Russa, O Homem de Sete Cores e Mulher do Pará. Assim como Anita, Oswald de Andrade fez uma viagem à Europa, onde teve contato com o movimento de vanguarda e foi um escritor da primeira fase modernista, tendo entre suas principais características a crítica à tradição literária, regionalismo, nacionalismo crítico e uso da linguagem coloquial. Podemos citar como sua principal obra um de seus livros de poesia mais famosos, que é O Pau-Brasil, trazendo de forma crítica a busca da identidade brasileira, além do sentimento de nacionalidade. Ambos os artistas participaram da Semana da Arte Moderna, um evento que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo em 1922, que reuniu diversas apresentações de dança, música e exposição de obras. Os artistas envolvidos tinham como objetivo apresentar uma nova visão de arte, a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. Além de Oswald de Andrade e Anita Malfatti, Graça Aranha, Mário de Andrade e Guilherme de Almeida também participaram. As características desse movimento aqui no Brasil foi a valorização da ação e do dinamismo, culto à modernidade, a promoção do militarismo e da violência, rejeição ao passado e a conexão ideológica com o fascismo. Infelizmente, essa corrente artística não durou por muito tempo, isso porque, nesse período, na Europa, a proposta da corrente foi perdendo sua força, representando um anacronismo em relação às ideias da época, chegando a ser considerada ultrapassada. Entre as obras que marcaram o movimento está a pintura Baporu, de Tarsila do Amaral, que é a peça que mais retrata os ideais do futurismo e o novo modo de fazer arte, celebrando a cultura nacional e contestando o dogmatismo formal da arte acadêmica. Anita Malfatti também produziu peças emblemáticas que marcaram o futurismo no Brasil, como A Boba. E, por fim, O Amor, de Oswald de Andrade, foi uma poesia futurista que também marcou o movimento. Característica do futurismo: exaltação da vida contemporânea com ênfase em temas de tecnologia
rejeição ao moralismo e ruptura com a tradição, enaltecimento da audácia e da revolução. Na pintura, uso de cores vibrantes e contraste, sobreposição de imagens, traços em busca de representar a ideia do movimento e velocidade. Na escrita, o uso de onomatopeias, diversos livros de frases fragmentadas ou em lugares inesperados, para passar a ideia de velocidade. Vocabulário tecnológico, uso de exclamações e interjeição para expressar energia. Em 1910, alguns artistas decidiram elaborar um manifesto futurista dedicado principalmente à pintura. Esse novo documento foi assinado por Umberto Boccioni, Carlo Carra, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini. Carlo Carra foi um pintor italiano do futurismo. Participou em diversas edições da Bienal de Arte de São Paulo. A reação ao dinamismo futurista e a adesão ao mundo imóvel da metafísica coincide com a vocação pessoal. A obra criada por Carlos em 1913 também é inspirada em uma ação cotidiana, nesse caso o esporte, observando na imagem, sob a forma de corrida de cavalo, as patas e o casco do animal, podemos perceber que ele é retratado em plena ação, está no meio de uma corrida. De forma impressionante, a tela consegue sugerir que o animal se move em alta velocidade, e isso se torna visível, por exemplo, na postura curvada do cavaleiro, que parece fazer esforço para se segurar. Umberto Boccioni foi um artista plástico, pintor e escultor italiano do movimento artístico conhecido como futurismo. É também conhecido como um dos mais importantes teóricos do futurismo na Itália. Suas imagens têm efeitos de movimento e dinamismo. Tem também características o uso de cores prismáticas, a pintura de imagem com aspectos estilhaçados. Valoriza temas contemporâneos, principalmente relacionados ao desenvolvimento industrial e tecnológico no começo do século XX. Tem temáticas relacionadas à vida rápida, tumultuada e estressante das grandes cidades, presença de formas transparentes e sobreposições nas suas pinturas. Luigi Russolo foi o pintor e compositor italiano, futurista e o autor della arte del rumore e música futurista. Ele acreditava que a vida contemporânea era muito ruidosa e que os ruídos deveriam ser utilizados para a música. O dinamismo de um automóvel, sua obra, inscreve-se dentro da proposta do Manifesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti, em que o propósito de ruptura com o passado e de preparar a próxima e inevitável identificação do homem com o motor. Em formas e cores berrantes, os pintores futuristas queriam não apenas refletir a vida moderna, mas também demonstrar seu amor por ela.